dia a todos os presentes. Eu começo por agradecer à Comissão Organizadora o amável convite para vir falar deste tema, a prestação de cuidados integrados centrada no doente. Felicito a APA na pessoa do Dr. Xavier por esta iniciativa de discussão pública e agradeço, de facto, a possibilidade de participar neste tipo de eventos. Aquilo que me foi proposto foi falar de integração de cuidados centrada no doente. A minha intervenção vai ser curta, porque o tempo urge e, de facto, outras vivências válidas devem aqui também ser relatadas neste contexto. Vou-me remeter a 4 tópicos, fazer um enquadramento muito simples sobre a pertinência da prestação de cuidados centrada no doente, falar um pouco daquilo que é a realidade do nosso centro hospitalar e, por fim, mencionar em linhas gerais em que é que consiste este projeto de integração de cuidados no Serviço de Medicina Paliativa. É do conhecimento de todos que a evolução que a medicina sofreu ao longo do último século condicionou, levou a que a esperança média de vida das populações quase que duplicasse, levando, de facto, um aumento da prevalência da população idosa. E se nos remetermos à população portuguesa, percebemos que nos últimos 20 anos o índice de envelhecimento da população portuguesa quase que duplicou. No mesmo período, o índice de sustentabilidade potencial da nossa população reduziu-se a metade. A realidade da população que o centro hospitalar serve é ainda mais preocupante. Já aqui foi dito, mas eu penso que nunca é demais lembrá-lo às entidades que nos gerem, que a área geográfica onde a população que o centro hospitalar serve se dispersa vai além dos 10.000 km². Se nós incluirmos a área que o centro oncológico, em termos de afiliação de cuidados, faz com a OLS de Bragança, esta área atinge 13.500 km². Portanto, é uma área que representa quase 1/7 da área territorial nacional. A população que servimos é uma população particularmente envelhecida, tem índices de envelhecimento claramente acima da média nacional. E se formos olhar para a população ativa, percebemos também que a população ativa desta região é claramente abaixo da média nacional. Em suma, servimos uma população particularmente envelhecida, socioeconomicamente desfavorecida e dispersa por uma extensa área territorial, de onde os problemas de acessibilidade aos cuidados de saúde são, de facto, uma triste realidade. Nós, profissionais de saúde, desde há muitas décadas que aprendemos e praticamos uma medicina centrada na doença. Uma medicina que corresponde à agudização, que tenta dar resposta às agudizações das doenças crónicas, à cura das doenças agudas, e é de facto uma medicina que é praticada de uma forma fragmentada, descoordenada, compartimentada e que não corresponde às necessidades reais de uma população crescente, prevalente, que é a população de idosos. Como já disse aqui o Dr. Fernando Salvador, e eu reforço ainda mais, cada pessoa com mais de 65 anos tem em média 3 doenças crónicas e tem a possibilidade de viver com essas doenças crónicas para além dos 80 anos. Portanto, esta medicina centrada na doença, esta medicina reativa, fragmentada, não é adequada para esta população de doentes. É, digamos assim, uma medicina que vai consumir recursos e não corresponder claramente às necessidades dos doentes. Urge, por isso, desenvolver uma prática de cuidados centrada no doente. E esta prática de cuidados centrada no doente obriga-nos a deixarmos de ter o nosso enfoque na doença e passarmos a olhar para o doente enquanto pessoa singular, enquanto pessoa com uma individualidade de necessidades única. Daí que esta visão holística que temos que ter sobre os doentes é uma prioridade que a medicina centrada no doente nos exige. Perante
este leque vário de necessidades que estes doentes têm, temos que constituir equipas multidisciplinares, equipas que agreguem diferentes tipos de competências, que sejam capazes do exercício de um trabalho interdisciplinar entre elas, que sejam capazes de partilhar decisões, de partilhar poder, de partilhar responsabilidades. E existe também, esta medicina centrada no doente, um outro caminho, que é o caminho do empoderamento do doente. Nós temos que trabalhar para aumentar a literacia dos nossos doentes, aumentar a sua autonomia, a sua autodeterminação, a sua soberania. E, por fim, para tudo isto resultar, é preciso que trabalhemos em instituições justas. O que é que são instituições justas? As instituições justas refletem um pouco o prolongamento desta relação interpessoal e interprofissional. Cabe a estas instituições justas garantir o cumprimento de princípios de ordem ética, como são a acessibilidade, a equidade, a proteção da dignidade. Cabe também a estas instituições justas que as respostas às necessidades dos doentes sejam dadas de forma adequada, proporcional, benéfica e em tempo adequado. E, por fim, que garantam a sustentabilidade do SNS. Particularizando agora no serviço que dirijo o protocolo de implementação de integração de cuidados. O Serviço de Medicina Paliativa foi constituído em 2017, tem 4 áreas de intervenção assistencial, o internamento, consulta externa, hospital de dia e a equipa intra-hospitalar de suporte de cuidados paliativos. Temos exercício da nossa atividade nas 3 unidades hospitalares do centro hospitalar, Chaves, Vila Real e Lamego. Desde o início que foi uma preocupação na organização do serviço procurar corresponder àquilo que até agora vos estive a dizer, dar uma resposta holística centrada nas necessidades do doente e que essa resposta fosse trabalhada, organizada e implementada por uma equipa multidisciplinar que extravasasse a equipa hospitalar, que envolvesse as equipas comunitárias. Daí que, desde muito cedo, de forma não protocolada, de forma não formalizada, trabalhamos com o ACES Douro Norte, com o ACES Douro Sul. Infelizmente não conseguimos ainda que o ACES do Alto Tâmega e Barroso se conseguisse organizar para se incluir nesta dinâmica de trabalho. Trabalhamos com as equipas comunitárias, prestadoras de cuidados domiciliários, com as SCCIs, e desenvolvemos paralelamente também um trabalho integrado com as equipas dos serviços hospitalares. Alguns serviços estão um pouco mais à frente do que outros, mas fomos avançando com a participação nas consultas de grupo, com a criação da consulta de grupo de cuidados paliativos integrados, onde qualquer especialista de outro serviço pode participar e levar os seus doentes à discussão, e participamos também no seguimento de alguns doentes comuns na hospitalização domiciliária. Não nos esquecemos da importância das instituições de solidariedade social no encontrar destas respostas que sejam globais e satisfatórias e correspondam à multidimensionalidade das necessidades dos doentes paliativos. Neste contexto, tentamos formalizar e dar visibilidade, que é importante, em termos de registros, em termos de casuística, a este trabalho que já vínhamos desenvolvendo desde 2018, e avançamos com protocolos de colaboração com a ACES Douro Norte em novembro de 2021 e com a ACES Douro Sul em março de 2022. Este protocolo, basicamente, dá visibilidade a um trabalho que já tinha vindo a ser feito de forma perfeitamente informal. E consiste em quê? Consiste em haver uma reunião multidisciplinar de cuidados paliativos integrados, com a participação de todos estes intervenientes, dos cuidados hospitalares, dos cuidados da comunidade, onde são levados os doentes, seguidos pela equipa comunitária, à discussão feita de forma holística, integrada, onde é definido um conjunto de intervenções necessárias para colmatar as necessidades do doente,
E estes doentes, depois disto avaliado, são divididos em 2 grupos, que são os doentes com necessidades clínicas complexas, que passarão a ter seguimento pela equipa comunitária que presta cuidados domiciliários e pela equipa hospitalar, e os doentes considerados clinicamente não complexos, que até terem uma necessidade de complexidade de cuidados maior, ficam somente ao cuidado da equipa comunitária. Os doentes complexos, nesta reunião, procede-se à elaboração do plano individual e integral de cuidados. Este plano tem sido trabalhado, está numa fase final de construção. Nós, neste momento, os registros que estamos a fazer ficam no S-Clínico, na consulta de grupo. E depois estes doentes passam a ter seguimento conjunto. Da mesma forma, um doente que só esteja a ser seguido pela equipa hospitalar e seja considerado um doente com necessidades complexas, é proposto e levado a esta reunião de grupo multidisciplinar, onde, conjuntamente com a equipa comunitária, são elencadas as suas necessidades, definido um plano de intervenção e elaborado o PIC, e passam a ter também seguimento conjunto. Este projeto alargou-se à participação dos outros serviços hospitalares. Assim, esta reunião do Grupo Multidisciplinar de Cuidados Paliativos Integrados serve também para colegas de outras especialidades, nefrologia, neurologia, medicina interna, porque temos de facto uma proximidade de trabalho muito grande e de participação e de partilha de recursos. Podem levar os seus doentes, doentes que são partilhados, e definimos em conjunto o plano de intervenção a vários níveis que aquele doente deve ter. O PIC, no nosso entender, é de facto um instrumento de mais-valia para a tomada de decisão, para a definição de um plano de intervenção naquele doente que seja adequado, que seja benéfico, que seja aplicável. E, no nosso entender, a sua mais-valia reside se for um plano aberto, conhecido, acessível, partilhado e de aplicação contínua ao longo de todo o ciclo vital do doente. Obviamente que tem que ser um plano ajustável e flexível, porque as necessidades dos doentes modificam-se e portanto, o tipo de intervenção tem que ser reajustada. No caso dos nossos doentes, a proposta de reavaliação dos PICs é semestral, obviamente ressalvando situações particulares em que os PICs devem ser reavaliados com uma frequência maior. Trouxe-vos em linhas gerais em que é que consiste o PIC que está a ser finalizado para aplicar nos nossos doentes. Portanto, é um instrumento de definição de necessidades, de intervenções, de recursos internos, externos, de intervenientes, de responsabilidades, de deliberações e vontades, porque se pretende que sempre que possível o doente seja parceiro participativo na elaboração deste PIC. Isto, portanto, é um instrumento em que nós podemos abrir vários campos, com o preenchimento adequado destes campos, e que depois isto se converte num documento que deve ficar acessível no S-Clínico, deve ficar acessível aos cuidados primários, um documento de fácil consulta e de consulta aberta. Obviamente que qualquer implementação de solução deve ser sujeita à monitorização e avaliação, e nesse sentido, desde o início que nos preocupamos em desenvolver um processo de avaliação da qualidade deste projeto. Assim, definimos vários indicadores de estrutura de processo e de resultados, segundo os critérios recomendados pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Trago-vos aqui só sumariamente os indicadores que estamos a usar na aplicação no desenvolvimento deste projeto. Os indicadores de estrutura remetem-se essencialmente a recursos humanos, materiais, aos registros, ao desenvolvimento do PIC, à avaliação dos recursos familiares, comunitários e económicos,
Os indicadores de processo passam essencialmente pela aplicação do PIC, pela definição do cuidador profissional, a avaliação das necessidades do doente e do cuidador e a definição, o estabelecimento de um plano de intervenção e a definição dos objetivos desse plano de intervenção. E os indicadores de resultados passam essencialmente pela avaliação a nível assistencial, formativo e o nível de satisfação dos doentes, família e profissionais. Em jeito de conclusão, dizer que consideramos que este plano individual integrado de cuidados centrado no doente é um reforço, traduz um reforço da responsabilidade do centro hospitalar na procura de respostas às necessidades desta população particular que serve. E procurando ir, obviamente, ao encontro daquilo que é o propósito do SNS, que é garantir o acesso e a acessibilidade equitativa e universal a cuidados de saúde de excelência. Obrigada. Bom, começava por agradecer o convite que me formularam e claramente cumprimentar o Sr. Presidente, Dr. Xavier, na pessoa da Associação Portuguesa de Administração Hospitalar, o Conselho de Administração na pessoa da doutora Rita Castanheira e um abraço em particular à doutora Sara Mota, pelo convite que interessou ao Centro Oncológico. Oh, Nuno, desculpa. Ok. Bom, o meu desafio aqui, eu penso que estamos limitados no tempo e, portanto, já fui interpelado no sentido de ser o mais rápido possível. Dizer-vos então que o meu desafio rapidamente, e eu penso conseguir fazer, sim, pode-se abrir, em 5 minutos, será o enquadramento legislativo da rede de referenciação, falar-vos depois claramente da concretização do protocolo de colaboração no âmbito da oncologia médica e da radio-oncologia do centro hospitalar com a Unidade Local de Saúde no Nordeste Transmontano, e depois, de alguma maneira, dar-vos a entender a nossa capacidade instalada e os indicadores que obtivemos nestes últimos 3 anos, os indicadores de evolução. Bom, quando o Centro Oncológico tem 4 serviços clínicos, tanto a oncologia médica, a hematologia clínica, na vertente também de hemato-oncologia, a radio-oncologia e a medicina paliativa. Portanto, integra estas 4 serviços clínicos. A abordagem sociodemográfica já foi feita pelos diversos palestrantes. De qualquer das maneiras, eu achei interessante, porque estávamos a falar em cuidados de proximidade, e quando falamos em proximidade falamos em distâncias, e não é só o foco centrado no cidadão, mas para quem não é da região, e temos aqui alguns convidados, perceberem que de Bragança ao Porto nós dista 207 km, de Bragança à Vila Real são 109 km, Vila Real Macedo Cabaleiros, que é onde nós temos o nosso polo de oncologia na unidade local de saúde, são 86 km. E este valor é importante só para percebermos que não são só os nossos doentes que se deslocam para os grandes centros, mas que, no nosso caso em particular, em que o foco era a proximidade, são os nossos profissionais do centro hospitalar que se deslocam às unidades para as quais nós temos atividade clínica ou atividade protocolada. Bom, em bom rigor, o Plano Nacional Oncológico de 2001-2005 já falava desta necessidade da reorganização das redes hospitalares, em particular na especialidade da oncologia, e ia um bocadinho mais longe porque definia a tipologia ou quais seriam as características das tipologias de serviços existentes, sendo que os grandes IPOs, de alguma maneira, concentravam toda a atividade clínica mais diferenciada na área da oncologia. E o objetivo é que se tivesse um sistema integrado, que integrasse diferentes instituições, que se articulassem entre si em cuidados médicos especializados, numa perspectiva globalizante, sendo subjacente, obviamente, a otimização dos recursos humanos, dos procedimentos e dos equipamentos.
Enfim, isto ficou ali um bocadinho ainda em discussão interna pelos peritos, até que em 2014 saem os primeiros critérios de revisão das redes e que diz basicamente que o objetivo da rede seria permitir o desenvolvimento ergonómico e descentralizado dos serviços hospitalares envolvidos, eliminar duplicações e subutilização dos meios humanos e técnicos, permitir a programação do trânsito dos utentes, garantindo a sua orientação correta, contribuir para a melhoria global da qualidade e eficácia clínica, contribuir para a diminuição dos tempos de espera e definir um quadro de responsabilização dos hospitais face à resposta esperada e à contratualizada e, obviamente, não menos importante, percebermos como é que os centros de referência nacionais no âmbito da abordagem da doença oncológica estava implementada e, portanto, a orientação correta para os devidos centros de referência. Portanto, as redes nacionais de especialidades hospitalares e de referenciação e, em particular, no caso da oncologia, assume claramente um papel orientador e regulador das relações de complementariedade entre as instituições, assente num modelo de prestação de cuidados centrados no cidadão, na vertente do acesso e, obviamente, na vertente da equidade em saúde, contribuindo para a otimização da gestão eficiente, da utilização dos recursos, numa perspectiva de sustentabilidade a médio e a longo prazo. E nesse sentido, em 2015, por despacho do Sr. Ministro, é aprovada a rede de referenciação da especialidade de oncologia médica, que, neste caso, afilia a referenciação dos doentes da OLS Nordeste com o centro hospitalar. Não obstante, da restante rede já existente, da ligação dos ACES com o centro hospitalar na referenciação de doentes oncológicos. Bom, então, como é que a ideia surge? Em bom rigor, quando nós falamos do distrito de Bragança, ele não é claramente diferente, aliás, terá indicadores, do ponto de vista até da riqueza produzida, inferiores aos do distrito de Vila Real, mas eles sobem precisamente dos mesmos handicaps. Os doentes de Bragança tendencialmente eram todos referenciados ao IPO do Porto e havia uma pequena atividade na área clínica oncológica que se desenvolvia já na unidade de Macedo de Cabaleiros, com a presença de apenas um oncologista médico. E, portanto, com escassos recursos técnicos, com uma câmara de fluxo laminar que, enfim, não tinha viabilidade de continuar, a não ser fazer outro investimento. Por outro lado, o centro hospitalar estava no início do impulsionamento da sua atividade clínica na oncologia médica, que é relativamente recente, estamos a falar de 13, 14 anos, não é? Estávamos num crescendo de recrutamento de especialistas na área da oncologia e, portanto, vimos aqui uma oportunidade, de alguma maneira, podermos, sendo que o foco seria o cidadão, poder-nos aproximar de cuidados médicos com a OLS. E foi assim que o fizemos. E fizemos sob o ponto de vista de duas grandes áreas, a oncologia médica e a radio-oncologia. E, portanto, o desafio seria prestarmos assistência clínica na unidade de Macedo de Cabaleiros, que é um polo da OLS, com a realização de consultas de grupo, consultas de especialidade de oncologia médica, realização de tratamentos de quimioterapia em ambiente de hospital-dia e, nos casos de necessidade de doentes de tratamentos de radioterapia, os doentes teriam que ser, obviamente, reencaminhados para o centro hospitalar pela existência, claro, do acelerador linear. E, digamos, estas seriam as condições. Bom, depois, em termos organizativos e funcionais, o que ficou acordado é que a coordenação deste protocolo de colaboração ficaria sob a coordenação médica do diretor de serviço de oncologia, consubstanciado nas ligações com as duas direções clínicas, que a deslocação, e aqui é um aspecto importante, enfim, parece uma coisa simples, mas é de facto um aspecto importante, que não seriam os doentes a deslocarem-se ao centro hospitalar, mas seriam as equipas médicas a deslocarem-se ao ELS. A preparação dos citostáticos seria da responsabilidade do centro hospitalar. O transporte, os medicamentos de ambulatório e os MCDTs, na lógica do prestador cuidador, ficariam da responsabilidade do centro hospitalar e, obviamente, uma parceria claríssima na área da formação e da investigação, na inclusão dos doentes dos ensaios clínicos e multicêntricos e, de alguma maneira, em ensaios ou em áreas de investigação cujas características fossem muito específicas de cada região e que, de alguma maneira, pudesse haver aqui a mobilidade de recursos. Por parte da OLS, portanto, ficou acordado eles cederem-nos as instalações físicas,
parte dos recursos humanos, portanto a equipa de enfermagem é da responsabilidade da OLS, temos 2 farmacêuticos, os assistentes técnicos e os assistentes operacionais. A maior parte dos MCDTs, os mais simples, são realizados por prescrição nossa, mas realizados na unidade da OLS, precisamente também para mitigar este efeito da deslocalização dos profissionais e, mais uma vez, a questão da formação numa relação e da investigação interligada. E, digamos, isto será, digamos, as linhas gerais do processo. É evidente que desde 2017, que foi quando nós começamos esta parceria, as coisas foram-se modificando e a capacidade instalada do Centro Oncológico face à resposta dos doentes oncológicos também se foi alterando. E eu já vos explico porquê. Portanto, o Centro Oncológico tem uma capacidade para 28 camas de internamento, divididas entre hematologia clínica e oncologia médica, tem 15 unidades, 15 camas de cuidados paliativos, brevemente iremos progredir para 20 camas. Em termos de número de cadeirões de camas de hospital-dia, congregando as 3 unidades hospitalares mais a OLS, neste momento nós temos 44 postos de hospital-dia, com horários diferentes, enfim, de funcionamento, sendo que em Vila Real funcionamos 12 horas, em Chaves funcionamos 12 horas, e em Lamego 9 horas, e portanto, em Macedo Cabaleiros 8 horas. Portanto, digamos, a capacidade instalada foi aumentando ao longo destes anos, nem sempre foi assim, nós fomos começando progressivamente. Em termos de monitores, a rede e os próprios planos definem claramente um conjunto de indicadores de monitorização, ao nível dos recursos da capacidade, e ultimamente fomos inquiridos relativamente à nossa capacidade de instalação. Como vocês sabem, as redes são reavaliadas a cada 5 anos e, portanto, está neste momento, até ao final do trimestre de 23, a nova apreciação sobre as redes de referenciação na área da oncologia, no âmbito da produção, do acesso e da qualidade. Bom, então, eu prometi ser breve, em termos de indicadores evolutivos, e só para perceberem, enfim, de alguma maneira, a vantagem dos utentes da região Norte e Nordeste, nós de 2020, estamos a falar em plena pandemia até 2021, temos, digamos, uma evolução positiva do número de primeiras consultas, e estamos a falar da atividade global. O mesmo se reflete na evolução do número de consultas subsequentes, em que aqui claramente percebe-se que na área de Macedo Cabaleiros, portanto, os doentes oriundos precisamente do Nordeste Transmontano, há claramente um aumento progressivo da atividade clínica, que é superior a 10% relativamente com os dados comparativos de 21. O número de evolução de consultas de grupo, sendo que este é um aspecto, enfim, que se quiserem discutir, absolutamente basilar quando se estabelece esse tipo de protocolos, sendo que claramente há assimetrias relativamente à capacidade de resposta clínica de ambas as unidades hospitalares, mas também aqui nós temos uma evolução favorável. Nós fazemos em média 60, avaliamos em média 60 doentes em consulta multidisciplinar por semana, sendo que destes metade são 39 doentes que entram em programa de tratamento. A evolução do número de sessões de hospital-dia, também aqui claramente crescente nos últimos anos face ao protocolo estabelecido com a OLS, e obviamente o número de sessões de radioterapia, em que nós perspectivamos obviamente um crescimento maior, porque estamos numa fase de conclusão de instalação do segundo acelerador linear e, portanto, eu penso que em finais de 23 e inícios de 24 teremos outra capacidade de resposta face à procura, porque tem que haver aqui claramente um certo equilíbrio. Bom, quais são os desafios no âmbito deste tipo de protocolos? De alguma maneira, garantirmos a transferência de cuidados do internamento para o atendimento ambulatório, portanto, mitigar o efeito da necessidade de realização, sobretudo de quimioterapia em regime de internamento, o desenvolvimento da atividade essencial na unidade de Lamego, portanto, isto para nós, enfim, é um projeto, nós não desenvolvemos atividade de fármacos que dependam de câmara de fluxo laminar, mas temos essa pretensão.
fazer precisamente o mesmo desenvolvimento de cooperação com a OLS no âmbito da hemato-oncologia. Neste momento ainda não temos capacidade de fazer deslocar a equipa médica, portanto, os doentes vêm a Vila Real, e retomar a nossa cooperação com o Centro Hospitalar de Viseu e Tondela ao nível da radio-oncologia, que, por motivos, enfim, de organização interna, também sofreu aqui o interregno e, portanto, com o segundo acelerador, eu penso que estamos em condições novamente de retomar esta parceria. Bom, sem as pessoas não se faz nada, e eu deixaria com esta rapidez, enfim, se eventualmente depois me quiserem fazer alguma questão mais específica. Obrigado. Primeiro que todo, obrigado por o convite que fizeram a nossa equipa. Cumprimentos para o corpo de administração hospitalar, cumprimentos para o presidente da Associação Portuguesa de Administrações Hospitalares, os cumprimentos para as presidentes executivas da ACES, os colegas e a todos os assistentes a esta palestra. Agradeço a oportunidade que nos brinda para dar a conhecer a nossa equipa e para dar a conhecer o trabalho que se está a realizar conjuntamente com a equipa de medicina paliativa deste centro hospitalar, en la cabeza de la doctora Anabela Moraes, que ha sido, tanto ella como sus colaboradores han sido de más valía para nuestra evolución como equipa y para mejorar los cuidados de nuestros doentes. Nuestra equipa es una equipa de soporte en cuidados paliativos domiciliarios que está en el Douro Sur. Nació esta equipa el 1 de febrero del 2018. Nuestra equipa es una equipa pequeña, mas de pouco se faz muito. Temos, está compuesta por un médico, una enfermeira y las colaboraciones de dos psicólogos que son da SES, dos de servicio social y un nutricionista. Nuestra equipa abrange lo que es el ACES del Douro Sur, abrange una población residente de más o menos 72.985 habitantes, distribuidos en un área geográfica muy grande, 1.366.7 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional de más o menos 51.9 habitantes por kilómetro cuadrado, que representa cerca del 2% de la población de la región norte de Portugal. Este es más o menos un esquema de cómo trabajamos y cómo articulamos con las diversas unidades. Tenemos una articulación con la equipa intrahospitalar del Centro Hospitalar Tondela Viseu. Tenemos otra articulación con la equipa intrahospitalar de cuidados paliativos del Centro Hospitalar Trás-os-Montes y Alto Douro, con las unidades de cuidado de salud primario, con las unidades de la SUS-F, unidades de salud familiares, SSI, y otras estructuras como son doentes que ven directamente los servicios hospitalares tanto de Hospital Tondela Viseu, servicios hospitalares tanto del Centro Hospitalar Trás-os-Montes y Alto Douro, unidades externas y a veces también del Instituto Portugués de Oncología, tanto de Porto como de Coimbra. O día desde febrero del año 2022 asínase un protocolo de colaboración
con iniciativa y por la necesidad de prestar asistencia clínica diferenciada en cuidados paliativos entre el servicio de medicina paliativa del Centro Hospitalar Tras los Montes y Alto Douro y nos equipa comunitaria de cuidados paliativos del Douro Sur. Este protocolo es un compromiso de la realización de trabajo multidisciplinar entre la equipa do Servicio de Medicina Paliativa de este centro hospitalar y nos equipa en el Douro Sur. Ficou constituído que as quartas-feiras de cada mes se realiza una reunión de grupo paliativo donde se hace una revisión y una discusión conjunta dos casos clínicos de doentes complexos de forma holística e integrada, donde se toman y se partillan decisiones y se elaboran planos individuales de cuidados. En un plano formativo fue asumido en este protocolo tanto el Servicio de Medicina Paliativa posibilita la realización de estallos formativos para profesionales que pertenecen a nuestra equipa y así en viceversa nos comprometemos a recibir profesionales en formación del Centro Hospitalar Tras los Montes y Alto Douro. Este es un diagrama de flujo que ya fue referido por la doctora Anabela Moraes, en donde tenemos en la parte superior doentes que están integrados en nuestra equipa. Doentes que ingresan a nuestra equipa, se hace la evaluación primaria. La primera evaluación se hace conjunto con si es referenciado por las unidades de cuidados primarios, USF, se hacen directamente con un médico de familia, enfermera de familia, se hace una evaluación. Después se avalía la complejidad de los doentes que tienen necesidades muy complexas, se referencian directamente para la consulta externa, puede ser en la MEGO o directamente. Articulamos directamente con la doctora Anabela Moraes para, si precisa de internamiento, va para la unidad de Vila Poca de Aguiar. Doentes que no necesitan necesidades clínicas complexas, fica en observación y siempre las cuartas-feiras. A fin de cada mes somos comentados, se avalían y se realiza un plan individual de cuidados. Si un doente está en la equipa de cuidados paliativos en el Centro Hospitalar Tras los Montes y Alto Douro, si es un doente que se considera que no es muy complejo o a veces mismo la incapacidad de estos doentes no pueden asistir a las consultas de los cuidados paliativos intrahospitalares, son referenciadas para nuestra equipa, donde hacemos una avaliación y hacemos por lo menos un seguimiento de estos doentes cada semana. Con el pasar del tiempo y con el deterioro de estos doentes, se forman complejos y voltamos al flujo a la parte de referenciación, a la equipa intrahospitalar de este centro hospitalar. Marcando este convenio, este protocolo, voy a hacer una referencia rápida de algunos resultados que tuvimos en el año 2022. En el año 2022, a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, fueron admitidos 101 doentes, los cuales 59 fueron masculinos, 42 femeninos, representando unos porcentajes de 58.4 y 41.6. En referencia a nuestro protocolo con el Centro Hospitalar Tras los Montes y Alto Douro, de los 101 doentes, 37 fueron referenciados
por esta unidad, siendo de la consulta intrahospitalar, siendo la consulta externa de cuidados paliativos en la MEGO. Este pastel nos da una referencia a la cantidad de doentes. 69% fueron doentes oncológicos y 31.6% fueron doentes no oncológicos. Aquí tenemos un diagrama que fueron los óbitos que se presentaron en el año 2022. De los 101 pacientes fueron 60 óbitos y 36 doentes murieron en el domicilio. 17% fueron en el servicio intrahospitalar y 23% murieron en las unidades especializadas de cuidados paliativos, 6 en la unidad de Vilapoca de Aguiar y 8 en la unidad de Tondela Viseu. Aquí tenemos un diagrama de más o menos los grupos etarios que entraron en 2022. Tuvimos desde dos doentes femeninas de 18 años y varios doentes a fin de vida, que llegó un doente que tenía 99 años. Vemos aquí en las fases etarias, normalmente la mayor parte de los doentes está entre los 60 y los 89 años. En las fases etarias de los 80 a 89 años mayor son hombres, y entre los 70 y 79 años mayor de referenciación son mujeres. Este es una pequeña muestra de nuestro trabajo en el año pasado. Otra vez quería decir obrigado a este apoyo que nos ha prestado la equipa de medicina paliativa de este centro hospitalar, que cada vez nos hace crecer, nos apoya y nos da mayor ánimo para tratar estes doentes que estão em fim da vida. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma apresentação muito breve. Só vamos falar da nossa realidade. Qual é o nosso maior problema em termos do nosso trabalho diário? A nossa área geográfica é muito grande. A dotação de recursos para as equipas comunitárias, como para as equipas intra-hospitalares, baseia-se, faz de forma linear, baseia-se única e exclusivamente no número de utentes que há por exemplo, em cada ACES. Como falou o enfermeiro Gabriel, não é? As realidades são diferentes de norte a sul do país, do interior ou do litoral. E, portanto, as coisas têm que mudar um bocadinho em termos de dotação. Nós temos um médico, sou uma enfermeira a tempo inteiro, tenho outro colega que faz 4 horas semanais, mas acaba por fazer só em regime de substituição nas minhas férias. O que é que nós temos? Temos uma área muito grande, o Douro Sul, 1.366 km. Os habitantes não são, pronto, em comparação a outros ACES, temos à volta dos 70 mil habitantes. Para terem um ponto de comparação, há tempos tivemos uma formação, um encontro de cuidados paliativos que foi organizado pela equipa de Maia Valongo. A equipa de Maia Valongo tem uma área geográfica, cobre uma área geográfica de cerca de 200 km. Vejam, 200 km para a nossa área de 1.366 km. O que é que nós fazemos? Diariamente percorremos mais de 100 km por dia. Chegamos ao fim da semana com 500 e tal quilómetros por dia. Portanto, o tempo que é perdido, não é? O tempo que é perdido nessas deslocações é tempo que que poderia ser mais aproveitado em termos de prestação direta dos utentes. Claro que tudo é feito, aliás, toda a gente trabalha em cuidados paliativos, não é? As coisas são feitas de boa vontade, não é? Tentam-se ultrapassar essas dificuldades precisamente com a boa vontade. Como hoje temos aqui a Associação de Administradores Hospitalares, com aquilo que se fala, não é, agora da reformulação e da integração nas ULS, tentar ultrapassar essas dotações lineares
não olhar só ao número de habitantes que nós temos, como tem um ACES ou que poderá ter uma OLS, mas ter a ver também com a área geográfica, com a dispersão geográfica dessa área e dotar, portanto, haver uma dotação de recursos humanos mediante esse fator, que esse é muito mais importante do que olhar linearmente só mesmo para o número de utentes. Pronto, portanto, foi mesmo uma chega muito pequenina. Obrigada a todos. Eu intervenho só em duas situações, ou melhor, para fundamentar, para manifestar realmente duas vontades em poder dizer publicamente aquilo que passo a referir. Em primeiro lugar, um enorme obrigado à minha equipa de Cuidados Paliativos do ACES Douro Sul, que desde fevereiro de 2018 tem feito um trabalho extraordinário, com enormes dificuldades, enormes constrangimentos, nomeadamente quer a nível de meio de transporte, quer de recursos humanos. Aquilo que a enfermeira Lourdes falou foi seriamente sentido por mim, porque por muitas e muitas vezes já manifestei a enorme necessidade da alocação de recursos humanos nesta equipa tão trabalhadora, mas tão pequena, que faz do impossível o possível, e essa situação ainda não foi de todo ou por nada foi resolvida. Portanto, continuo a manifestar do modo público o meu desagrado e a minha insatisfação como responsável dirigente máxima do ACES Douro Sul, que esta alocação de recursos humanos é efetivamente uma necessidade. O trabalho desta equipa é um trabalho por vezes inglório, naturalmente, sentiu expresso nas últimas palavras do Dr. Juan Casanova, porque efetivamente trabalha-se para dar conforto, para dar alguma alegria, para dar de algum modo alguma qualidade de vida a um utente que por vezes são mesmo só um pequeno espaço em tempo. São dias e por vezes horas quando chegam ao domicílio. Quero manifestar então publicamente uma obrigada em nome de todos os utentes, em nome de todos os profissionais da equipa do ACES Douro Sul, à equipa de Cuidados Paliativos do ACES Douro Sul. Muito obrigada.